Olha aí, estamos ao vivo para poder levar uma palavra para vocês, onde eu estou sendo incentivado a fazer isso aí cada momento, cada hora. Eu percebo muito mais a minha frequência diante das pessoas que me seguem, diante daqueles que precisam de ouvir algo que a gente tem para entregar. Eu que fui essa pessoa que por muitos anos eu vivi no erro, por muitos anos eu vivi na mentira, por muitos anos eu fiz na força do braço. Eu que era aquele cara que achava que tudo ia dar certo, porque se tivesse força, vontade, determinação, decisão, para mim era isso daí que bastava. Se ia ter movimento ou não, a gente ia ver o que ia fazer. Se ia vender ou não, lá na frente a gente tomava essa decisão. Só que aí tudo foi chegando num ponto aonde que passou muito tempo. Então primeiro teve a primeira empresa minha. Olá Adriana, boa noite, seja bem-vinda. E todas as vezes que eu entendi que algo poderia estar mudando na minha vida, sempre tinha algum momento ali que não era daquele jeito que eu queria que fosse. E por que isso daí aconteceu muitas vezes na minha vida? Justamente porque eu não tinha sabedoria, não tinha conhecimento sobre o que eu estava fazendo. Eu fui uma pessoa que eu tinha um desejo, eu tinha uma vontade muito grande, e essa vontade minha era de ser empresário, nada mais. Então eu queria ser empresário. Também queria ser pai, também queria ter família. E nesse período todo, o ser empresário eu fui durante praticamente 23, 24 anos, porque desde os 15, 14 anos eu já trabalho por conta. Mas o mais engraçado que de tudo isso, teve uma coisa que eu fui vitorioso: família. Eu consegui ter, ser e segurar a minha família. Então isso para mim traz um resultado muito forte. É algo assim muito poderoso. Porque quantos que não querem ter uma família e não conseguem ter essa família, né? Quantos que não conseguem ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos casado? E eu já estou 19. Então isso daí para mim foi algo assim muito importante, muito bacana. E o que acontece diante de todo esse processo que eu venho vivendo aí há 19 anos casado? O que eu mais queria sempre foi trazer algo extraordinário para minha família. Olá Dani, boa noite, tudo bem com você? Então o que eu mais quis durante esse período todo foi levar a minha família num nível diferente, foi viver algo diferente com a minha família. E quando a gente fala de família, é tudo algo assim muito interessante, né? É muito pesado. Por quê? Eu não tive um pai e uma mãe que fosse frequente na minha criação para me ter uma família. Mas sim, eu tive um pai e uma mãe que me obrigou a trabalhar, que me incentivou a trabalhar. Boa noite, Sueli, seja bem-vinda. E nesse processo deles me obrigarem a trabalhar, eu muito me aperfeiçoei nisso. E sempre fiz bem feito também. Só que eu posso te dizer hoje que não era sobre isso. Não era sobre isso. Eu tinha algo muito melhor que eu poderia fazer e viver um extraordinário. Por exemplo, eu tinha amigos que não precisavam trabalhar o tanto que eu trabalhava e curtiram a vida muito mais. Agora tem um outro detalhe interessante nisso. Eles não trabalharam o tanto que eu trabalhei, mas eles não têm a experiência que eu tenho hoje. E o que eu me vejo mais feliz não é simplesmente no entendimento que eu tenho de viver hoje o que eu vivo bem, que é em família. Mas o que eu mais fico feliz hoje é saber o quanto o Espírito Santo me usa
na vida das pessoas para poder entregar para elas aquilo que elas também não tiveram. Porque os meus pais me ensinaram a trabalhar. Meus pais me ensinaram a se virar, a lutar, a dar os pulos de todo jeito. Mas os meus pais não me ensinaram como temer a Deus e nem muito menos como amar a Deus. Evandro, então você abriu a live para falar de religião? Jamais, jamais. Eu abri a live para dizer para você o quanto é importante se pertencer filho de Deus. É sobre isso. Porque a partir do momento que nós tivermos uma sabedoria, aonde essa sabedoria vai nos levar a resultados extraordinários, tudo na sua vida vai mudar. Por exemplo, se você pegar hoje, né, e tomar uma decisão e falar assim, eu vou mudar de cidade, muitas pessoas vão te chamar de louco. Mas você mudando de cidade, a sua frequência vai subir de um jeito que eles vão querer entender o porquê que você fez isso. Agora, se você mudar de cidade no supetão, no sufoco e não for capaz de manter aquilo que você está fazendo e voltar para trás, você vai ser um frustrado. Mas ainda tem uma vantagem nisso. O frustrado, ele tem resposta. O indeciso, ele não sabe nem por que ele está naquele lugar. E o que eu gostaria mais de trazer para vocês nessa noite é dizer para vocês: quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Eu, a vida toda, eu quis ser empresário. A vida toda eu quis ser rico. A vida toda eu quis empregar. Eu sempre quis viver o extraordinário. Eu sempre tive uma vontade muito grande de fazer diferente. Então eu gostava sempre de contratar, eu estava sempre criando uma empresa, eu estava sempre trazendo um extraordinário para a minha vida. Porém tem um detalhe nisso tudo. Eu nunca desisti e nunca me entreguei. Porém, eu levei 40 anos para entender que tudo que eu fazia na força do braço. E depois que eu fui entender o que é força do braço e o que é propósito, hoje em dia eu já nem gosto mais de ouvir a palavra propósito. Porque quando você realmente descobre o que é ter propósito de vida, não faz mais sentido falar dessa palavra, mas sim faz sentido viver ela. E quando você começa a viver com propósito, entender sobre aquilo que você está realmente vivendo, os seus resultados incomodam e também afloram alguns. Porque o detalhe maior é assim: todo bloqueio revela os seus resultados. Todo bloqueio revela o seu propósito. Então, quando você estiver sendo bloqueado por alguma situação, pode ficar despreocupado. Aquilo ali vai te trazer um resultado fantástico se você bater em cima. Pô, Evandro, mas e se eu não der bola para aquilo que está me bloqueando? E se eu pular a pedra, né? Você está num caminho, tem uma pedra, você logo acha um atalho e sai por volta dela. Eu fiz isso muitas vezes. Por que eu quero dizer para vocês que eu fiz isso muitas vezes? E eu posso dizer para vocês que 90% das vezes que eu fiz isso eu fui desobediente. Porque não é necessário um cara quebrar 11 vezes. 11 vezes. Não é necessário. Isso fora as amadoras, tá? 11 vezes profissional mesmo assim. Aquela que derrubou o pica-pau do oco mesmo. Quando você se vê numa necessidade dessa, de cair, levantar, hoje eu me entrego muito mais para poder mostrar para as pessoas o caminho que ela deve seguir, do que simplesmente em lutar e não quebrar mais. Porque lá atrás esse já era o meu propósito. Lá atrás
Deus já queria me usar dessa forma, dizendo para mim, você já quebrou uma vez, vem cuidar do meu rebanho, vem cuidar do meu pastorio, vem cuidar das pessoas que estão à sua volta, vai ensinar elas que não faz sentido ela viver esse pedaço que ela está querendo viver. Só que eu, diante disso, eu era desconectado, zero de intimidade, despreparado, não tinha visão nenhuma. Resumindo, se vocês pararem para analisar, eu vou pegar aqui que eu estava... Isso aqui vai ser muito bacana. Isso daqui faz... É que não tá dando para vocês entenderem bem. Opa, ó que tecnologia, hein? Mas não vai ficar bacana. Vai ficar ao contrário, pelo que eu estou percebendo. Não tem problema, eu falo um a um para vocês. Eu demorei tempo para entender que eu poderia muito mais entregar do que simplesmente conquistar. Evandro, fala melhor isso para mim. Todos nós temos algo para entregar, mas na desobediência a gente quer sempre buscar algo para fazer, porque não tem capacidade visionária de enxergar aquilo que já está pronto, que é só pegar e entregar. Então, diante de todo o motivo de vida que eu tive, aonde eu tive muitos altos e baixos, eu vivi uma senoide muito grande aí, principalmente nos meus 19 anos de casado, fora 5, 6 anos que eu já tinha vivido antes. E era justamente sobre isso. Eu lembro como se fosse hoje, em 2005, eu participei de um seminário do Sebrae chamado Empretec. E quando eu participei do Empretec, ali eu tive uma visão muito clara do que eu precisava fazer e do que eu poderia fazer, que era ser facilitador do Sebrae. Não fiz, não fui obediente, fiz mais de 36 cursos do Sebrae em Bauru. Aprendi demais. Por isso que hoje eu confronto alguns que dizem assim: o seu problema é que você é muito gastão. Eu confronto alguns que dizem assim: você não sabe controlar, por isso que você quebra. Eu vou dizer para vocês, todos nós, adultos, temos uma criança mal cicatrizada por dentro. E essa criança mal cicatrizada, cada cicatriz dela fechada é um ministério aberto. E isso traz uma realidade muito clara e muito forte, aonde a gente pode olhar um para o outro hoje e parar de julgar porque ele não é capaz de fazer aquilo que ele precisa e entender que não está na capacidade dele, mas sim nos bloqueios emocionais que colocaram na infância na cabeça dele. Pô, Evandro, então você vai dizer para mim que o seu problema foi na infância, que você foi bloqueado emocionalmente, que você não teve a chance, não foi estudado para poder viver o extraordinário? Eu lembro como se fosse hoje. Eu virava pro meu pai e falava: eu vou ser empresário, um empresário de sucesso. Ele falava: você sonha muito alto. E não foi uma vez e nem duas que ele falou isso para mim. E isso daí é uma crença que veio ali muito forte. Eu lembro como foi o primeiro dia que eu fui sair da minha casa para poder montar a minha empresa. E o meu pai chegou e disse assim: onde você vai indo? Você está achando que é simples assim? Isso daí não dá certo. Gente, por que eu estou contando isso aí para vocês? Porque tem muita gente que, infelizmente, na sua ignorância, foi bloqueado pelo pai, pela mãe e ficou anos lutando na força do braço e não consegue sair. Sim, foi na infância. Isso daí mesmo, Lia.
Então, diante dessa situação, eu posso hoje ter a visão e o entendimento de que não é assim que funciona, não. De dizer que... Dizer para você que não adianta você ficar se culpando, não adianta você ficar olhando para o saldo bancário e achando que o seu problema está na sua conta bancária, não adianta você olhar para sua esposa e ficar julgando que ela é gastona ou o seu esposo que é gastão. Muitos que não controlam o seu financeiro, ele já tem um bloqueio de escassez da infância, aonde ele passou por tanta dificuldade que a hora que ele se vê numa situação hoje ele parece barata no melado. E isso daí trouxe uma situação tão negativa para ele dentro do cérebro dele que automaticamente não liberou. Não liberou. Então, isso tudo é algo que, se a gente tem uma clareza, você para de ficar insistindo com o seu próprio braço. Você para de ficar achando que é algo mirabolante, é algo da sua cabeça, é algo porque você não se formou, é algo porque você não estudou. Hoje eu tenho várias pessoas que andam junto comigo e são vendedoras e vêm até mim porque quer virar vendedor. E quando ele chega até mim, ele descobre que não é mais sobre a venda, que o problema dele está na honra. E como ele não honrou, ele não consegue ter abençoada da permissão. Falar sobre permissão, que nem muita gente fica falando na internet, é muito simples. Falar sobre conversa difícil é muito simples. Agora, ter clareza é algo que eu consigo trazer para você e é por isso que eu estou aqui. Eu tenho eu posso dizer que eu tenho, deixa eu ver uma palavra correta assim, ó. Eu tenho um baú cheio de tesouro, maravilhoso. E esse baú cheio de tesouro maravilhoso, ele tem um nome chamado família. E dentro desse baú, a hora que ele abre, ele existe duas pessoas mais velhas, que é eu e minha esposa, e logo duas mais novas, que é que são as minhas duas filhas. E no percurso do tempo, o Espírito Santo foi tão maravilhoso que ele viu que tinha uma pecinha que não ia se encaixar diante de alguma situação que ele queria, ou então queria ficar mais difícil, e ele tomou uma definição antes. E hoje, quando eu olho para minhas duas filhas, eu vejo eu em uma e a minha esposa em outra. E quantos de vocês, dentro da sua própria casa, têm a capacidade de virar e dizer assim, ser igual ao seu pai, ser igual à sua mãe, ou como eu pareço com meu pai, ou como eu pareço com a minha mãe? E o que é que está acontecendo que você não consegue entender que isso é proposital? Eu fico impressionado com a sabedoria e a capacidade que o Espírito Santo tem sobre nossas vidas. Para os mais antigos, dizia-se assim, né? Quando a mãe ia ter o filho, ela foi dar à luz. Sabe por que ela foi dar à luz? Porque, na verdade, quando o sêmen encontra com o óvulo, existe um clarão muito forte ali, que não sabe se explicar, uma luz enorme que aparece. E essa luz é uma luz que fica 9 meses sendo gerada. E durante esses 9 meses que fica sendo gerado, é justamente para um olhar para o outro. Porque vocês podem perceber, todos aqueles
que vão gerar uma criança, eles têm uma porcentagem de impureza aguda, absurda. Eu mesmo não entendo nem como que eu consegui fazer 2 filhas tão maravilhosas que nem eu fiz. Quantas vezes eu falo isso para minha esposa? Eu tenho hora que eu não consigo acreditar como que meu pai e minha mãe conseguiu fazer 3 filhos tão bons como eles fizeram. Nas dificuldades. E quando eu e minha esposa olham então para 8 irmãos que a mãe dela fez, e quando tinha 3 anos da mais nova, o esposo morre. Então se a gente consegue entender, entrar nesse aspecto e entender o porquê é que aconteceu tudo que aconteceu na nossa infância, a gente vai ter uma clareza melhor do porquê que a gente não vende mais hoje, do porquê que não consigo ter um limite de cartão de crédito, porquê que eu gasto no cartão de crédito e o meu crédito some, o porquê que as minhas dificuldades elas são enormes, independente da minha garra, o porquê que quanto mais eu trabalho, menos dinheiro tenho. Se pegar para analisar, tem muitas pessoas que quanto mais trabalham, menos tempo tem para poder ganhar dinheiro. E isso tudo faz com que pessoas tenham uma realidade muito clara e não querem enxergar. Estão ali na força do braço, não está dando certo, não tem um freio, não tem uma capacidade de viver algo extraordinário e falar assim, chega, para mim não faz mais sentido eu ficar lutando desse jeito. E o que precisa para ter essa clareza, para ter essa visão? Um exame de consciência já começa a ajudar muito. Se você se julga inteligente, seja inteligente o suficiente para começar a analisar os bloqueios dos seus pais. Seja inteligente para poder analisar a régua que a sua mãe e seu pai viveu. Ali você já vai ter uma clareza muito forte, diante de uma realidade muito clara. Todos nós fomos bloqueados pelos nossos pais. Se você não foi bloqueado pelo teu pai, infelizmente, você foi bloqueado por um tio. E se você foi bloqueado por um tio, é porque a desigualdade entre o seu pai e aquele tio era muito forte. E o tio logo descontou em você aquilo que sentia do pai, do seu pai. E assim vai em geral. Tudo que vai crescendo. Então quando você começa a ter essa visão, essa clareza, as coisas vão abrindo um caminho para você que você fala assim, agora eu estou entendendo. Por que que pessoas rompem com 33, com 45? Por que que muitos passou dos 45 e já não conseguem fazer mais nada? Ele já desanimou, ele já perdeu o sentido, ele não quer nem insistir mais, para ele já deu o que tem que dar. Ele chega logo e fala assim, não, já fiz o que tem que ter feito, já não faz mais sentido. E isso daí traz uma resposta clara da dúvida que a pessoa foi criada lá atrás. Por que que muitos se formam em faculdade e não conseguem exercer aquilo que ele formou? Porque muitas vezes ele fez a faculdade simplesmente pelo impulso no qual o pai colocou ele, no desejo no qual o pai tinha. Mas na verdade não era nem sobre aquilo que ele queria fazer, mas era sim sobre uma necessidade de aprovação que ele tinha. Quantos filhos fazem a faculdade porque o pai fala, se você não fizer o que eu quero, você não vai fazer. Não faz sentido para mim, você não vai fazer. Quantos que acontece isso? Quantos filhos são bloqueados com 14, com 12, com 13, com 9, com 8 anos de idade? E aí a hora que ele começa a ter comportamentos
errôneos, logo o pai fala assim: esse daí não tem mais jeito não. E se você acreditar que não tem mais jeito, é o pai. Quando o pai fala o filho não tem mais jeito, o pai está falando sobre ele. Isso daí hoje é muito difícil. É algo que, se a gente começa a colocar numa balança, tudo fica muito angustiante. As coisas vão perdendo a clareza, as coisas vão perdendo a dimensão num ponto que é por isso que vem a depressão, é por isso que vem a ansiedade, é por isso que vem a procrastinação, é por isso que vem os homossexualismos, é por isso que vem as traições que vêm. Quantas pessoas que vêm conversar comigo hoje, que a hora que eu começo a conversar, ele fala: traíram eu. Na verdade, ele já está sendo traído desde a barriga dos pais, desde a barriga da mãe, desde a geração. Já está existindo uma traição, aquilo ali está sendo agarrado dentro daquela pessoa e a pessoa não consegue entender. E aí vai os abençoados de Deus hoje e fica inventando mirongo, colocando pessoas para pagar sobre coisas, para poder tentar descobrir onde é que está o erro daquela pessoa e não consegue descobrir. E é o pior, além de não descobrir, leva o dinheiro ainda daquela pessoa. E por que que isso acontece? Porque isso já foi cravado lá atrás. Enquanto a gente não tiver essa clareza de que o problema nosso, ele não está em nós apenas. Ele está sim nas nossas decisões, não resta nem dúvida. Mas tem muitos que estão decidindo errado porque ainda não têm a visão do erro. Ainda não entendeu que o problema dele está na capacidade cognitiva que está zerada. Ele não entendeu ainda que os bloqueios emocionais não estão deixando com que ele eleve o nível de consciência. Hoje eu vivo algo muito extraordinário. Algo muito bacana mesmo hoje eu vivo. Tenho minhas travas? Tenho meus problemas? Obviamente que eu tenho. Só que tem um detalhe muito forte. Eu não estou mais na mesma frequência que eu estava um ano atrás. Em menos de um ano, eu tomei uma decisão drástica, absurda. E sabe da maior ou não? Os meus resultados fizeram com que a minha esposa tomasse uma medida diferente. A minha esposa mudando, as minhas filhas começaram a mudar. A maior mudando começou a mexer no ego da menor. E as coisas foram criando uma certa estrutura que tem hora que eu não vou mentir para vocês, eu não acredito que eu fui capaz de fazer o que eu fiz. Tem hora que eu olho assim e falo: Espírito Santo de Deus, me dá clareza disso que o Senhor está me mostrando, porque eu não estou entendendo que essa capacidade estava toda dentro de mim e eu não usava. Eu não usava. Só que eu percebo uma coisa: Deus é tão maravilhoso. Eu vou contar um segredo para vocês. Que o tempo que você sofreu, ele acumulou muito azeite para você. E a hora que você descobre que o problema não estava simplesmente nas suas atitudes, mas sim muito mais no seu emocional, e você se permite a entender sobre esse azeite que está guardado para você, você tem sede de buscar ele. Isso eu vivo hoje. Isso eu enxergo hoje. Eu sempre tive lastros de coisas boas na minha vida. Sempre busquei o melhor na minha vida. Nunca busquei atrapalhar a vida de ninguém. E várias vezes que eu atrapalhei não foi intencionalmente. Mas hoje eu vejo uma capacidade tão grande dentro de mim. E são motores tão traçados que ele coloca em mim hoje, que dá para mim puxar tudo aquilo que ficou para trás e trazer pessoas novas para ambientes novos, em situações novas, em visões diferentes. Por quê? Porque independente da maneira que foi, todos nós devemos uma honra. Todos nós temos que acertar aquilo que ficou. E quando você tem essa
convicção que você precisa colocar em prática todas as suas dívidas emocionais, dívidas de medo, dívidas de não acreditar, dívidas financeiras. Quando você resolve colocar tudo isso daí em pratos limpos e dizer assim, agora eu estou zerado. Daqui para frente é com o Senhor. Me mostra o caminho que eu vou seguir. E eu já ouvi falar que tem bastante coisa pro caminho aí. Então eu estou pronto para mim poder receber toda essa bênção que eu tenho. E logo quando você fala, hoje mesmo eu estava olhando Tiago 1:5, quando ele fala da sabedoria, ele falou para Salomão, você pediu sabedoria e eu vou te dar sabedoria, porque você não pediste coisas materiais, mas você sim pediu sabedoria para cuidar do meu povo. Então, quando eu fui entender isso há 6 meses atrás praticamente, e eu comecei a entregar algo muito forte que eu precisava, e era sabedoria que eu precisava, era uma sabedoria para me entender melhor aquilo que eu não estava conseguindo visualizar, eu percebi que ele distorceu o meu tempo. Por isso que o que eu estou falando para você é verídico. Por mais que os seus erros foram grandes no passado, e quanto mais você estava errando, querendo acertar, os seus baldes de azeite estavam enchendo. Só que ele não está com o seu nome. Ele não está com o seu nome. Você tem que ser sábio para poder entender o jeito que você vai receber esses baldes. Só que eu já tenho conhecimento que a hora que esses baldes começam a chegar, eu tenho que ter outras vasilhas. E sabe quem que é essas vasilhas? Essas vasilhas é a Marisa Bettini, que está acabando de dizer eu preciso. Se você precisa, Marisa, você tem que colar com aquele que está tendo esse discernimento. Você tem que viver aquilo que Cristo está colocando na sua vida numa palavra dessa, onde você está desanimada e de repente você abre o Instagram para poder olhar os reels e ver se alguma coisa te confortava, e logo o Espírito Santo usa uma pessoa porque pediu sabedoria para cuidar do povo dele, e você entra na live para poder escutar o que você está precisando. Todos nós temos baldes de azeite cheios. Todos nós estamos prontos para transbordar na vida das pessoas. Agora, sabe o que nós temos acima dos nossos baldes de azeite? Crenças negativas, religiosidade, dúvidas. Nós não conseguimos nos colocar à disposição do Espírito Santo para poder dizer assim, eu estou aqui, o que o Senhor precisa de mim? Ao invés de fazer dessa forma, muitas vezes, fala aí, Madison, olha o grande aí, ó. Muitas vezes, ao invés da gente se disponibilizar ao Senhor, a gente logo levanta situações, a gente encontra questões que a gente quer mostrar para o homem que está servindo, que está fazendo, e está deixando o Espírito Santo de lado. A gente está esquecendo de fazer as nossas orações de manhã e dizer assim, Pai, a Ti rendo graças que o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, que não tem fim. Eu ativo, Senhor, o Teu Espírito com o meu Espírito, pois o meu Espírito guia a minha alma e a minha alma governa sobre o meu corpo e o meu corpo desfruta do melhor dessa terra. Presta atenção, eu fiquei 40 anos trabalhando que nem um louco, que nem um desvairado, sacrificando minha esposa. Minha filha com 9, 10 anos vendo eu trabalhar, foi em caixa de pizzaria, trabalhou até os 15, 16 anos de um jeito que eu estava em Alphaville. Em setembro ele vira para mim e fala, se você não tirar a sua filha da operação, você não vai prosperar. E eu todo feliz, falando para os outros que minha filha estava cuidando da loja. Analisem bem como que a mediocridade de um ser humano pode ser tão grande. Mas logo vem a obediência, né?
A hora que ele fala isso, o que eu faço? Eu vou lá e sou obediente. Tiro ela da operação. A loja começa a despencar as vendas, começa a despencar o controle. E eu logo falo, Senhor, eu estou contigo. Senhor, eu estou contigo. Dou a loja de sociedade. Não dá certo. Dou a loja para ver o que vai acontecer de sociedade. Mudo a loja de lugar, não dá certo. Chega uma hora, ele vira para mim e fala assim, doa essa loja. Aí eu vou, pego as duas funcionárias mais velhas e falo assim, essa loja é sua a partir de agora. Uma loja estruturada, maravilhosa. Mas na obediência eu vou e faço o que ele manda eu fazer. Automaticamente ele me desconecta de energias negativas de uma maneira que não dá nem para acreditar o que ele fez na minha vida. E eu logo tenho uma responsabilidade ainda maior. Qual é? Trazer a minha palavra para as pessoas, trazer a minha palavra para os cegos, trazer a minha palavra para as viúvas e os órfãos. E quantos de nós poderíamos abrir a nossa boca para salvar os órfãos e as viúvas e a gente não consegue? Por quê? Porque a gente não se entrega para o Espírito Santo. E eu trabalhei muito tempo na minha vida, muito tempo. Eu trabalhei desde os meus 14, 15 anos de idade, desde roça mesmo, assim, desde pequenininho. Eu me lembro em imagens que eu ia ajudar meu pai a tratar de porco no chiqueirão que ele tinha. Eu andava 4 quarteirões assim para pegar lavagem para ele numa escola do estado que era Eleazar Braga. Eu vinha com 2 baldes de 18 quilos, um pouco pela metade, que vinha mole, vinha espatifando tudo, então eu trazia um pouco menos. Quantas vezes eu fiz isso? Não me arrependo de nada, mas eu não faço minhas filhas fazerem mais. A de 12 foi poupada, né? A de 12 anos ela tem o rei no céu mesmo. Ela é muito bem iluminada pelo Espírito Santo. Não vai precisar passar por nada disso. E bobo de nós achar que os nossos filhos têm que se matar e trabalhar para poder vencer na vida. A gente não tem princípios. Eu não tive princípios. A minha esposa não teve princípios. Os nossos pais não tiveram princípios com nós. Eu hoje conversando com um irmão meu, falando com ele, você sabe qual foi o seu primeiro órgão a ser gerado? Ele virou e falou assim, rapaz, não sei não. Já pensou, um cara com 54 anos não sabe que o primeiro órgão dele foi gerado, foi o coração. E se eu contar para vocês que eu fui entender e lembrar disso daí, não tem 1 ano e pouco. Então, se a gente começa a entender sobre toda uma situação que a gente viveu de miséria, não é miséria financeira, gente. É miséria de estrutura, é miséria emocional, é miséria abalada. A gente começa a entender que os jarros de azeites estão perante nós há tempo, só que nós não somos dignos de poder olhar e falar assim, esse daqui já é o meu? Por que nós não temos essa dignidade de dizer assim, esse jarro já é o meu? Porque não conecta com o Espírito. Só por isso. As pessoas vivem uma ilusão muito grande de achar que na força do braço vai fazer acontecer. Seu braço só serve para uma coisa. O seu braço só serve para uma coisa. Levantar peso na academia para ficar forte e aguentar o teu peso no futuro. É a única coisa que os seus braços servem. Porque se você usar a mente ao invés do braço, você vai trabalhar menos. Vai sacrificar menos o seu corpo, vai sacrificar menos o seu tempo, vai ter mais dignidade diante da tua vida, vai poder enxergar que é muito mais tranquilo viver em Cristo do que buscar uma visão que não existe. Qual é a visão que não existe? É a visão do trabalho. Evandro, meu trabalho não dignifica o homem? Sim, mas se ele tiver Cristo antes. Porque para poder dizer que o trabalho dignifica o homem, automaticamente, para existir a dignidade, você tem que estar em Cristo. Pegou? Pega o código aí, ó. Você que não conseguiu entender um pouco antes, eu vou te falar agora para você. Para poder dizer o trabalho dignifica o homem, o trabalho dignifica a mulher, você tem que estar em Cristo para ser digno antes. Senão você não vai ter dignidade nenhuma. E o problema nosso é justamente esse. A gente vive num estresse, vive
tampando buracos, vive em dificuldade financeira porque não sabe qual é o próximo passo e não se entrega de fato no próximo passo. E onde está o próximo passo? O próximo passo está em Cristo. O próximo passo está em discernimento. O próximo passo está na sua capacidade cognitiva de dizer assim: eu posso, eu consigo, eu quero e eu vou fazer. Enquanto você não tomar essa decisão, você não vai ter o extraordinário que você precisa ter. Não vai. Eu tenho meus problemas. Todo mundo tem os seus problemas. Mas hoje eu posso dizer que os meus problemas eles são 10% dos 98% que eu tinha, porque eu era um cara 98% problemático. As minhas qualidades não tapavam os meus problemas. Por isso que eu falo muito para as minhas filhas isso. Não existe livre-arbítrio. Cidades pequenas, pessoas distantes do reino, vão acreditar que o livre-arbítrio existe. Tá chegando uma festa aí fantástica, não tá? Que é o carnaval. Muitos acreditam que tem livre-arbítrio no carnaval. E aí? O que ele tem depois na vida dele? O que acontece com ele depois do carnaval? Muitos que eu converso, eu falo assim, não, eu nem pulo mais, eu não tenho mais isso, eu não tenho mais aquilo, mas quando eu morava no interior, 300 quilômetros daqui, brotava gente. É carnaval, é rancho arrendado, é festa, é orgia, é tudo que você pensar. E aí? Evandro, você vai falar pra mim que você nunca fez? Fiz sim, mas eu não tinha conhecimento e muito menos consciência. Hoje eu tenho conhecimento, consciência, determinação, sou servo, sou reinante, tenho a obrigação de falar para não entrarem nisso, porque é muito difícil a hora de sair. Eu costumo dizer uma frase, que essa frase eu escutei ela do Elton Euler. Toda relação anda na velocidade do mais lento. Se você tiver um pouquinho de sabedoria e entendimento para entender essa palavra, você já vai começar a parar de julgar hoje o seu esposo, sua esposa, seu namorado, sua namorada, o seu amigado, a sua amigada. Por que, Evandro, amigado, amigada? Porque enquanto você não tomou uma decisão de tomar a esposa e pôr no seu nome, ela ainda é do seu pai. Então você é uma amigada dela, ou um amigado dela. Porque a partir do momento que você toma essa decisão de trazer essa clareza, de trazer esse resultado na cabeça dela, tudo fica mais fácil. Ela passa até a acreditar mais nela ainda. Ela ou ele, tanto faz. A quem estiver enrolando aí para poder assumir logo de uma vez, que entenda aquilo que eu estou falando. Porque eu aprendi com meu amigo Thiago Rocha que não é sobre as pessoas que me assistem nessa live hoje, mas sim sobre aquelas que vão me assistir um dia de amanhã. Porque essa live vai ficar gravada, ela vai ficar solta aí dentro. Então, diante disso, vocês vão entendendo o porquê que não estão dando certo na vida. E muitos vão virar e falar assim, isso aí é balela. Mas a hora que abre um pouquinho a consciência, começa a ter um entendimento que fala, eu não acredito que eu não vi isso antes. Eu sou esse cara que eu não acredito porque eu não vi isso tudo antes. Eu não consigo entender o porquê que eu não vi tudo isso antes. Só que eu tenho uma clareza, eu não tenho entendimento, mas eu tenho uma clareza. Qual que é? Deus estava permitindo que tudo isso acontecesse na minha vida, para mim ficar cada vez mais forte, para mim poder tirar cada tipo diferente do lugar que está. Então, se hoje eu for conversar com um dono de pizzaria, eu sei o que eu estou falando. Se eu for conversar com um dono de restaurante, eu sei o que eu estou falando. Se eu for conversar com um dono de churrascaria, eu sei o que eu estou falando.
Se eu for conversar com um cara que está administrando, eu sei o que eu estou falando. Se eu for conversar com um dono de casa, eu sei o que eu estou falando. Se eu for conversar com um casado, eu sei o que eu estou falando. Se eu for conversar com um pai de algum filho de 15 anos, eu já tenho uma filha de 15 anos. E eu sei onde é que estão as ponderações que você tem que ter. Porque quando eu descobri que as cagadas dos filhos de 14, 15, 13, 12 anos não são deles, mas sim sobre a vingança que eles têm sobre o pai, do descontrole emocional que o pai teve, aí o negócio pega diferente. Eu convido você aí que está assistindo essa live hoje ou que vai assistir um dia de amanhã. Começa a analisar como foi os seus 12, 13, 14, 15 anos. Mulheres, observem o porquê que perderam a virgindade. Homens, observem o porquê que engravidou antes da hora. Começa a pôr dentro do teu consciente, abre esse campo almático. Imagina você entrando dentro de um campo de futebol. Quem tem 47, que nem eu, 45, 50, ele pode olhar para trás. Esse daí dá para abrir um campo de futebol. E começa a olhar, entrando dentro do campo de futebol, todos aqueles que ele deixou para trás ou aqueles que ele errou. Porque muitas vezes que ele estava dizendo que quem estava errado era a moça, ou o pai da moça, ou a sogra, ou o sogro, ou a mãe, ou o pai, e o erro não estava nem nele, mas o erro estava sobre aquele que ele estava vivendo do lado. E é isso que traz uma insatisfação muito grande no ser humano e faz com que ele pratique cagadas e erros absurdos conforme ele pratica. Então, diante de tudo isso, você vai tendo uma clareza muito maior diante da sua vida e vai entendendo o porquê que você não consegue avançar. E você não consegue avançar não é por conta dos seus dotes, não é por conta da sua capacidade, não é. Por que que nós temos empregados que trabalham mais lento e temos empregados que trabalham mais rápido? Por que nós temos empregados mais inteligentes e temos empregados que não são tão inteligentes? É porque todos eles tiveram bloqueios cognitivos lá atrás, bloqueios de identidade lá atrás, bloqueios que não deixavam eles avançarem. Muitas mulheres, por exemplo, que já começaram a se transformar desde novinha, a mãe logo dizia: isso, você não vai ser capaz, não, eu não consegui, você também não vai conseguir. O que você tem de diferente de mim? E ele começava os seus problemas, os seus percalços. Por que que 85% da população hoje está totalmente endividada emocionalmente? Não vou nem falar financeiramente, tá? Vou falar emocionalmente, porque todo dinheiro tem um débito emocional por trás. Todo dinheiro. Todo aquele que dever financeiramente, ele tem um débito emocional por trás dele. Tá aqui um cara para falar para vocês as claras de tantas as dificuldades e a senoide que eu subi e desci, subi e desci, subi e desci. Então você que está assistindo essa live hoje ou um dia, quando assistir, coloca a data que estiver assistindo nela e escreve se ela está fazendo sentido para você ou não. Pega esse aviãozinho, aperta o aviãozinho e coloca isso aí para todo mundo, porque tem tanta gente que está devendo cartão, carro, casa, e se olha e fala assim: eu não sei mais o que eu vou fazer, eu faço tudo certo, eu trabalho, não dá certo. Fique em paz, filho, já passei isso daí muitas vezes, e vou dizer uma coisa para você: o problema não está em você. Ah, mas o que eu tenho que fazer então? Enfiar uma corda no pescoço? Pelo amor de Deus, jamais. Sabe o que você faz? Começa a olhar para o teu passado, começa a olhar o que você teve de errado com os seus pais, começa a se permitir perdoá-los, começa a se permitir entendê-los, que se o primeiro órgão no qual foi gerado seu dentro da barriga da sua mãe foi o coração, comece a entender que o seu coração, ele está sentindo tudo aquilo que os seus pais te transmitiram desde quando você já teve um haja luz. Quando você foi iniciado a sua gestação, você já sentia
o que os seus pais tinham para você para os próximos anos. É louco de entender isso. É maravilhoso de entender isso. Quantos que os pais já demonstram para os filhos o que os filhos vão ser capazes de ser na barriga ainda. Por quê? É tanta crença negativa que ele tem, que ele não consegue superar nem aquele próprio momento que ele está. E isso faz ele arrastar uma situação tão ruim que gera esse débito emocional que ele tem. Tem pessoas que estão devendo, não é pela capacidade de pagamento dele, porque a capacidade de pagamento dele é enorme, mas ela está devendo pelos bloqueios que ela tem e ela não consegue mudar. E enquanto não for identificado esses bloqueios e ser colocado um basta nesse padrão e falado, a partir de hoje, ou eu vivo diferente ou não faz mais sentido para mim viver o que eu estou vivendo, não vai te levar para lugar nenhum. Você não vai ter uma tranquilidade onde você precisa ter essa tranquilidade. Por quê? Porque você não descobre onde é que está, o que é que está te travando. Como que pode um ser humano trabalhar tanto o mês todo e não ter a capacidade, a condição de honrar aquilo que ele precisa pagar? Por que que acontece isso? Por que que as pessoas vivem momentos tão tenebrosos na vida dela, ao ponto de trazer o medo dela falar assim, eu não vou conseguir cumprir minhas contas esse mês aqui? Qual é o débito emocional que ela tem para poder gerar tudo isso e fazer com que as coisas hajam de uma maneira diferente na vida dela? Bloqueios emocionais limitam a sua capacidade geradora de riqueza. Você muitas vezes é um cara de uma decisão muito grande. Só que o problema que você traz diante de uma situação muito clara é sobre aquilo que você não consegue entender, porque não está claro ainda. Se você consegue entender o que você está de fato vivendo, tudo muda para você. Eu fui essa pessoa que muitas dificuldades eu tive, muitos bloqueios emocionais eu tive. Quantas vezes eu me perguntei, poxa vida, eu faço tudo que eu tenho que fazer, eu trabalho demais, eu acordo cedo, nunca na minha vida eu fiquei mais do que 3 dias ou 4 dias, nunca, em 47 anos, dormindo mais do que 8, 9 horas todo dia. Nunca, nunca. E nunca deu certo tanto do jeito que dá hoje em dia para mim. Tenho todas as minhas dificuldades, ainda tenho, mas eu já enxerguei os meus padrões e eu quero quebrá-los. Eu faço questão de quebrar os meus padrões. Eu faço questão de zerar os meus padrões. Porque eu tenho uma única convicção, que se eu zerar o meu padrão, eu vou ter ainda mais prova viva para aquele que quiser me ouvir durante o resto da minha vida, que aonde eu errava era justamente aonde eu não tinha entendido ainda qual era o meu platô na minha vida. E quando eu tive essa visão, quando eu tive essa capacidade de entender sobre os meus erros, eu fui viver algo extraordinário, totalmente diferente. Por que eu posso dizer dessa forma? Porque enquanto eu não tinha essa sabedoria, principalmente do transbordo, principalmente da entrega, eu vivia no limbo. Hoje, por mais que eu tenha as minhas dificuldades, eu tenha as minhas limitações, eu não vivo mais no limbo. Eu sei aquilo que eu sirvo. Eu tenho capacidade hoje geradora de riqueza, eu tenho visão, eu tenho entendimento, eu sou um cara próspero, porque para quem não sabe, prosperidade não é riqueza. Prosperidade não é ter dinheiro. Prosperidade é ter sabedoria de colocar a semente na terra fértil
e esperar ela romper, organizar, levantar os frutos. Nisso você vai abastecendo ela levanta o caule, levanta a árvore, chega lá em cima, na hora que ela te dá os frutos, aí sim você vai ter a riqueza. E você só vai continuar com a riqueza se você for sábio o suficiente para poder colocar aqueles frutos no lugar certo, pegar a parte daqueles frutos, devolver para o universo a parte dele, colocar dentro da sua capacidade todo o seu desenvolvimento, todo o seu desfrute, toda a sua qualidade de vida e multiplicar a diferença daquilo que ficar na sua mão. Isso é prosperidade. Agora muitos acham que prosperidade é ter dinheiro. E não é ter dinheiro. A prosperidade não está no dinheiro. A prosperidade está na sua capacidade geradora de riqueza e entendimento que sobre aquilo que você coloca, aquela semente que você coloca numa terra fértil, vai gerar bons frutos. Para quem quer entender melhor, quem que é o dono da terra? Vê se o dono da terra muitas vezes ele está plantando. Se ele é um cara próspero, ele não está plantando. Ele só passa de carro e vê que você plantou. E analisa se aquilo ali está brotando. Nenhum dono de terra para o carro, vai lá e arranca a semente do chão para ver se ela está rompendo ou não. É porque são prósperos. Agora, onde é que está a sua prosperidade no emprego? Onde é que está a sua prosperidade com o seu gerente? Onde é que está a sua prosperidade com os seus clientes? Onde que está a prosperidade que você deveria de ter em relação a tudo aquilo que você vive? Por que que você não está tendo a prosperidade? Porque você está trocando a prosperidade pela ansiedade. Essa é uma realidade. Eu desafio vocês, não vai dar para vocês lerem muito bem aí, eu até puxei um pouco mais aqui, é que não está muito bacana. Mas eu desafio vocês a escrever. Vou até escrever aqui para vocês, ó, que isso daqui é muito massa. Escreve. Escreve espiritual, do jeito que está aqui, ó, em algum caderno seu, e encontre palavras que te leve aos céus, sem dúvidas. E do outro lado, você pode pôr embaixo, você escreve palavras que te geram todas as dúvidas e fazem com que você não avance. Vou pegar, se tivesse uma linha do tempo, vou colocar essa daqui, ó. Confusão. E essa última aqui, ó. Liberdade. Se você observar o que eu fiz aqui, nada mais é do que uma linha do tempo, onde aqui está todos os seus hábitos que você serve ao mundo, e aqui está todos os seus hábitos que você vai servir ao espírito, e onde você pode criar algo muito melhor na sua vida. Tá espelhado, né? Eu sei que, eu imaginei que não fosse ficar muito bacana. Mas eu vou buscar uma tecnologia nas lives para mim poder fazer isso com vocês, aonde vocês vão ter uma visão mais clara disso. Se vocês entenderem que a palavra espiritual, ela traz algo maravilhoso. Vou dar um exemplo para vocês, eu vou falar, depois quem quiser veja a live novamente e pega essas palavras para você aí, escreve, ou quem quiser e já estiver pronto, vai escrevendo aí que vai ficar bom. Lá no E você pode colocar como experiência. No S você pode pôr como sabedoria. No P você coloca paciência. E no I você coloca intimidade. No R você vai pôr relacionamento.
Então, se você tem experiência, sabedoria, paciência, intimidade e relacionamento, tudo isso você está tendo com quem? É com o Espírito Santo. Logo você tem inspiração, logo você tem temor e transparência, logo você tem unidade, logo você vai ter aliança, logo você vai ter liberdade. Então vocês podem reparar que se aqui tem uma linha do tempo, e aqui nós estamos falando de liberdade, logo embaixo nós estamos falando de confusão. Pode observar que quando você sai da sua liberdade, você entra na confusão. Quando você sai da confusão, se bobear mais um pouquinho, você vai para a ansiedade. Da ansiedade você entra no rancor, do rancor você vai no negativismo, na arrogância, na insegurança, na solitude, na solidão. Agora, se você for um pouquinho mais forte, você fica do lado de cima. E aí você vai buscando. Só que, infelizmente, muitas vezes você desce. E quando você está descendo, você está buscando algo no qual vai te trazer uma experiência muito negativa. Eu fui esse cara que vivi na experiência negativa por 40 anos de idade. Por 40 anos de vida. Por 40 anos se matando. Por 40 anos olhando para mim e dizendo assim, eu estou fazendo tudo certo, por que que não dá certo? Porque eu só fazia certo, mas eu não servia ao certo. E todo lugar que eu fazia alguma coisa certo, eu estava deixando de fazer bem feito para aqueles que eu poderia entregar. E isso daí tudo gerou uma situação tão ruim na minha vida, que por um lado, ao mesmo tempo, eu conseguia prosperar, porque eu acreditava, tanto é que eu quebrei 11 vezes, eu não quebrei à toa, nenhuma vez eu quebrei tão pouquinho, todas as vezes eu quebrei em bastante valor, e isso daí eu quebrava justamente por quê? Porque a minha capacidade geradora de riqueza era ótima, era maravilhosa. A minha relação com Deus era maravilhosa, a minha relação. Mas eu não tinha a intimidade. E a partir do momento que você não tiver intimidade com Ele, você vai fazendo a força do braço. É ruim o que eu vou falar, mas eu preciso falar. Eu sempre fui católico e sou católico até hoje. Mas infelizmente, a probabilidade que um católico tem de ser próspero é tão pequena, porque o que mais tem na mente dele é o egoísmo. Agora, existe alguns católicos que eu vi, eu enxerguei muitas vezes, que tem prosperidade na veia de sobra. E é absurdo o que acontece com ele. Mas são poucos. Aí quando você parte para o reino, quando você parte para ser reinante, você vai entender que o catolicismo, ele é maravilhoso, mas ele está encobertado pela religiosidade. E a religiosidade te trava diante das atitudes boas e benéficas que você tem que ter com aqueles que são órfãos e aqueles que são viúvos e que precisam demais da sua palavra. E como você não consegue entregar a palavra para ele, você automaticamente gera uma situação negativa diante da sua espiritualidade que ela cai como uma bomba. Quantas vezes eu caí e eu virava para minha esposa e eu falava assim, eu não estou conseguindo entender. Aí ela, na pouca ignorância dela, ela virava e sempre achava um defeito em mim. E eu não via esse defeito em mim. Por quê? Porque eu só via luta. Eu só via trabalho. Eu nunca deixava de fazer o que precisava ser feito. Eu sempre estava ali pronto para o que desse e viesse. Eu não tinha dificuldade nenhuma comigo. E sempre fiz. Tive pizzaria, fazia as melhores pizzas, coloquei lanche, fazia os melhores lanches, coloquei esfirra, sempre fiz do melhor, nunca trabalhei com produto inferior, nada. Se eu tinha indústria, eu colocava o melhor produto. Se eu tinha loja no shopping, eu fazia a mesma coisa. Tudo eu fiz. Tudo. Mas, muitas vezes, a ignorância me levava a um rumo totalmente desperdiçado. E ali eu não conseguia manter.
Então hoje eu sou capaz de sentar em boas mesas, mas eu também me mantenho nas mesas. A diferença justamente está aí. Quando você não é capaz de se manter nas mesas na qual você está sentindo, isso daí que faz com que você se atrapalhe ainda mais. Quando você enxergar um padrão na sua vida e quiser quebrar ele, pode vir o que vier, você vai tomar uma decisão e você vai falar: eu não mudo mais de rota, eu não faço mais nenhuma mudança, porque você vai entender que Deus não se agrada de quem retrocede. Ele não se agrada de quem retrocede. E quando você estiver desobedecendo aquilo que Ele está te passando, está pior ainda aquilo que você está fazendo. Você está desobedecendo 2 vezes. E você não consegue entender isso. E é por você não entender tudo isso, que você vive muitas vezes no limbo que você vive. Então eu pergunto, o que você está esperando para poder avançar e sair desse limbo e entender o que é que tem pronto já para você? Porque se nós todos tivermos a visão e o entendimento que está tudo pronto, é só acessar, vai começar a ficar mais leve o fardo. Mateus 11, 28, 30 fala justamente isso daí. Mateus 11, 28 fala: venha todos vós que estão cansados de carregar o peso do seu fardo, e eu lhe darei descanso. O que ele está dizendo para você? O que é o que está cansado? É aquele que não acredita nele. Não entendeu ainda que sem ele não vai chegar em lugar nenhum. E dizer assim: não, eu tenho um Deus muito grande no meu coração. Você precisa se olhar e falar assim: o que é que eu estou fazendo com esse Deus que está dentro de mim? O que de fato eu estou vivendo para poder ter uma clareza ainda maior daquilo que eu preciso chegar? Nós estamos aí há praticamente 1 hora de live. Eu vou encerrá-la agora aqui com vocês. Prometo voltar em breve. Vou trazer um assunto ainda mais importante e bacana para vocês. Mas o que eu queria deixar aqui para vocês hoje, independente da tua dívida, independente do teu problema, independente da tua saúde, olhe no espelho e descubra o quanto você é capaz, o quanto você é tranquilo e consegue vencer. A vitória está em você. A vitória não está em ninguém. Os erros estão no seu passado, mas a vitória está em você. Pega esse código. Os erros estão no seu passado, mas a vitória está em você. Toda honra e toda glória a Ele, Marisa. É por Ele esse transbordo, não é por mim não. Eu só sou um mordomo dele aqui nesse lugar. E eu quero que vocês entendam e deixem bem claro isso. Toda honra e toda glória a Ele. E os seus erros é o que faz com que você desperta. Porém, você tem que ter uma convicção. Os seus erros despertam aquilo que te atrapalhou e te trouxe eles. Mas a sua vitória depende somente de você. Então não é porque você teve os erros e não é porque é dos outros que você joga ele fora. Você ressignifica ele. 2025. Eu fiz 2.780 horas de jejum só na água. Meu último jejum em 2025 foi de 21 horas, de 21 dias. 21 dias só na água. Por quê? Porque eu cheguei num ponto que eu queria muito, muito mesmo, ter uma visão diferente junto com Ele. E Ele me trouxe. E é isso que eu venho transbordar com vocês hoje, pela honra e glória dEle. Então que vocês sejam sol e luz no caminho de todos aqueles que conectarem. Não esqueça, aquele que puder, estiver assistindo essa live um outro dia, num outro momento, coloque a data que está assistindo. Traga uma realidade mais clara para a tua vida e entenda na sua vida o quanto você é capaz de fazer a mudança que você precisa. E pare de ficar acreditando
que o seu problema não tem mais jeito, que o teu filho não tem mais jeito, que a sua esposa não tem mais jeito, que o seu esposo não tem mais jeito. Tudo tem jeito, mas precisa entender aonde é que tudo começou. Se tiver um entendimento onde tudo começou, tiver uma ressignificação de tudo aquilo que começou, as coisas começam a ter mais clareza. E quando você tem clareza, você tem capacidade geradora de riqueza ativada e as coisas funcionam de um jeito que ninguém segura. Que você seja sol e luz no caminho de todos aqueles que conectarem você. Que Deus abençoe e sucesso. Muito obrigado aí para aqueles que ficaram até agora.